Gênesis, capítulo 21. Diz assim: O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e, indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte?
Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão.
Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azor, Pildas, Zidlafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Vamos então a Jó, agora no capítulo 13. Jó, capítulo 13, diz assim: Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e preste atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais com ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Calem-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne dos meus dentes e porei minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente 2 coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a minha mão de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostre-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Que Deus abençoe a porção da sua palavra.